Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um podcast. 15ª edição, podcast este da Igreja Evangélica Fé em Milagres, situada em Patos, Minas Gerais, Brasil. E você, como sempre, é o nosso convidado de honra para fazer parte da nossa vida, da nossa história e das nossas experiências. E hoje trataremos um assunto magnífico. Hoje nós iremos falar da importância da obra missionária. E eu tenho o prazer de receber no estúdio a nossa querida Silvaneide da Costa Pereira. Ela tem 42 anos, ela liderou o nosso projeto social Casa das Meninas dos Olhos de Deus por 6 anos com a função de mãe social. Ela também é formada em técnica de enfermagem e está fazendo a obra missionária há 2 anos e 8 meses no Quênia, África, na cidade de Nairobi. Silvaneide, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Amém, é um prazer estar aqui, né? Que Jesus abençoe a todos nós e meu coração está muito feliz de estar aqui. Louvado seja Deus, e recebo também a nossa querida missionária Raquel Araújo, essa moça de 30 anos de idade, com uma passagem missionária no país da Índia por 8 meses, 2 meses no Nepal, está liderando o nosso altar de intercessão na Igreja Fé em Milagres por 1 ano e meio e com a passagem compra para ser enviada para a Sérvia, na Europa. Raquel, seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe, é um prazer te receber aqui. Amém, pastor. Para mim é uma grande alegria participar desse projeto maravilhoso, né? E poder compartilhar das boas novas do Senhor Jesus, juntamente ao lado da minha amiga Silvaneide, essa guerreira aí. Glória a Deus. E destacando aqui, na presença de vocês duas, nós precisamos, né, também ressaltar a importância dos nossos missionários, que está hoje na Alemanha, na cidade de Munique, Tom, Julie, Mateus, um grande abraço, estamos com saudade de vocês. E também destacar aqui a saudade dos nossos missionários na Tailândia, Gabriel e Liliane, um grande beijo, um abraço para vocês. E Silvaneide e Raquel, eu imagino que eles estão com muitas saudades de nós e nós com muitas saudades deles. Estamos aqui representando eles também, eles fazem parte desse momento. Já aproveita e manda um abraço para eles. Abraço, queridos. Abraço, amados. Muita saudade. Vocês podem ficar à vontade, você está em casa, aqui é sem cortes, aqui é tudo no espontâneo, fique tranquilo. Vamos lá, quero aproveitar vocês aqui, que todos possam ver a importância da obra missionária, até mesmo porque é bíblico. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ele diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ele continua dizendo que estes sinais seguirão os que creem. Silvaneide, você teve uma longa e bela passagem pelo nosso projeto social Casa das Meninas dos Olhos de Deus, onde nós trabalhamos 9 anos com crianças vítimas de maus tratos, pedofilia e abandono. E antes de ir para essa casa, você já trabalhava com a área da saúde, sendo uma técnica de enfermagem, e foi onde você deixou sua vida profissional para ingressar numa vida ministerial. E quem diria, né, você, logo após 6 anos no projeto, passou por um período de espera e foi enviada para a nação queniana, onde fez ali um belo trabalho por 2 anos e 8 meses, na cidade de Nairobi, Lodwar, centro de refugiados, vivenciando muitas coisas. Mas vamos começar dizendo aqui nesse bate-papo como que foi, como que nasceu esse chamado missionário na sua vida, até mesmo porque antes de converter a Cristo, eu acredito que nunca havia passado isso no seu coração. Amém. Assim, esse chamado, na realidade eu posso aderir que eu creio que Deus assim já tinha colocado esse chamado no meu coração desde que eu tinha ali uns 7 anos de idade, vamos dizer assim, principalmente em relação ao continente africano, né? Desde criança? Desde criança. Por quê? Isso eu já contei esse testemunho, né, para muitas pessoas, algumas vezes, até para o senhor. Eu me lembro direitinho que eu estava ali com 7 anos de idade e o meu pai estava assistindo televisão naquela época, né? Acho que até o Jornal Nacional, alguma coisa assim. E a primeira vez assim que eu tive noção, né, quando os meus olhos voltou ali para a televisão, que eu vi povo de outra cor, né? Então, na minha concepção, o meu mundo era só aquele ali.
da minha casa. E o meu pai estava assistindo e estava passando alguma coisa em relação ao povo africano, que especificava alguma coisa assim, fome, isso aí. E ali a tela eu vi assim, pessoas ali famintas, né, crianças, até pessoas assim deitadas no chão, bem assim, raquíticos mesmo, né. E aquilo ali foi me despertando a atenção. Aí nisso eu sentei no colo do meu pai, eu apontei o dedo assim para a televisão e falei: pai, um dia eu vou lá ajudar esse povo. Assim, do nada, né, espontaneamente. E o meu pai, meu pai assim, não entendeu muito bem. Uma criança, né? Muito criança, e falou assim, não, você você não nasceu para poder cuidar de outras pessoas, né? Enfim, isso foi assim uma ignorância, né, assim, dele no momento. Mas assim, Deus assim, ele concretizou. Porque o meu chamado, ele sempre veio para poder cuidar de pessoas, né? E eu tive assim a oportunidade de testemunhar, né, isso lá para o povo queniano, inclusive nas tribos turcanas, né? Quando eu tive a oportunidade de falar assim que Deus, ele é um Deus que realiza sonhos, e ali desde o ventre a gente tem um propósito, né, com Ele. E eu falei para eles, né? Então, o meu propósito de pisar nesse continente já estava em mim desde criança, né? E o Senhor aprove que realizou e eu pisei lá no continente e Ele de fato me levou lá, né? E concretizou aquilo que já tinha colocado eu creio desde que o ventre da minha mãe, né? Mas assim, ali com 7 anos de idade, então o meu coraçãozinho já despertou por esse povo, né, africano. Sempre foi assim o continente africano, né? Então assim, o chamado começou aí. Então logo assim, depois que eu me converti, né? Eu me converti aqui na igreja. Lembro aquele banner, né, que tinha essa igreja é uma igreja missionária. Nós tínhamos um banner no altar da igreja, somos uma igreja missionária. Sim. Não sabíamos nem o que significava. Exatamente, exatamente. Que pé que tomaria aquilo, que seriedade que era aquela fala, aquela verdade. E assim, eu também não tinha noção do que é missão também, né? O que é ser missionário, fazer missão. Então eu vim aprender tudo isso aqui na igreja, né? Porque a igreja aqui para mim ela foi uma casa que ela colocou em mim o que é a questão da missão, né? Então aqui começou a aguçar todo esse chamado, né? Depois assim o Senhor já me apresentou, né? Falou do pastor José, da missão dele pelos países, né? Países perseguidos, países onde que ele povos andou. Alcançados. Exatamente, né? Terra. Exatamente. Então ali, quando o Senhor me falou sobre países do continente africano, né? Então assim, aquilo ali já testificou. Então, peraí, tem alguma coisa que está, né, testificando e de fato, assim, o meu chamado é pisar, assim, no continente africano. E eu abracei, né, esse chamado e o Senhor só foi, né, rompendo, né, com esse chamado, só foi testificando na minha vida. E a certeza, assim, né, que o Senhor me daria de estar pisando no continente africano. Então, assim, o meu chamado começou todo, né, nesse processo aí. Que coisa linda, Silvaneide. A Bíblia diz em Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu posso entender e até afirmar que com 7 anos você teve o entendimento do que seria a sua missão. E essa missão nós vamos abordar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho, como foi lindo esse processo até você chegar a se tornar uma missionária por excelência. Eu quero aqui também perguntar a Raquel, eu conheço também a história da Raquel, conversei com a dona Maura, antes dela vir a falecer, sobre o propósito, né? Mas a Raquel também tem as suas experiências, nasceu num lar cristão, no ventre santo. Mas como que foi, Raquel, esse despertar seu para a obra missionária? Bom, tudo começou assim na minha adolescência para a juventude, onde eu comecei a ficar incomodada no sentido de qual é o meu propósito nessa terra.
começou a despertar assim, eu nasci para algo, mas eu ainda não sei o que. Eu estava inconformada, porque às vezes eu vejo jovens da minha idade, sabendo o que faria futuramente, já planejando a sua vida futura, e eu ainda não tinha um norte, né, para mim, se era algo, se eu ia viver uma vida profissional, ou como eu iria viver. Isso eu comecei a ir buscar a Deus, comecei a incomodar a Deus a respeito disso, na minha adolescência para a juventude. Eu era de outro ministério, e naquela crise, assim, naquele conflito e tudo, mas sempre confiante que Deus tinha algo para mim. Dentro do meu coração, eu falei, eu não estou aqui à toa, estou aqui para um propósito. Então eu fui em busca disso, e Deus começou a mudar algumas coisas, algumas rotas. E uma delas foi me trazer para este ministério hoje, Fé em Milagres. E ele me trouxe para um ambiente profético. Eu entendo hoje que esse é um ambiente profético, e um lugar também onde a paternidade iria afirmar minha identidade, não somente minha identidade natural, como espiritual. E isso eu fui entendendo ao longo do tempo aqui, nessa caminhada. Já vai fazer 9 anos que eu estou congregando aqui, estou nessa casa, nessa família. E eu fui entendendo essa transição de Deus. Ele foi me trazendo para um lugar onde ele ia me empurrar, como até a Silvaneide disse, né, que aqui ela foi entendendo, realmente impulsionando, né, o propósito dela, para onde ela caminharia, e não foi diferente comigo. Então o Senhor, eu passei por vários processos ainda, até que eu entendi a necessidade que eu precisava. A igreja me acolheu, mas é como se eu ainda não tivesse entendido essa cobertura, essa paternidade, até que um dia o Espírito Santo me disse para me aproximar mais do Senhor e honrar a vida do Senhor, aceitando a sua cobertura e a sua paternidade. Foi então que eu sentei contigo, né, Fecha, e nós conversamos ali, eu abri meu coração, o Senhor me conheceu mais um pouco, mais a fundo, e eu entendi, eu falo que quando eu tive esse passo de entendimento, foi que Deus abriu as portas para mim, no sentido ministerial, porque o Senhor foi me direcionando, foi vendo isso. Eu creio que Deus usou a sua vida para poder me mostrar quem eu seria, quem Ele queria, na verdade, que eu fosse, né, na obra dEle. E o Senhor viu isso primeiro do que eu, essa questão do chamado missionário. Porque, assim, no antigo ministério que eu participava, não tinha essa visão missionária. Eu tinha lá alguns contatos com os missionários, eu já vi algumas coisas, mas não era aquele olhar voltado que investia, que motivava as pessoas a viver isso. E quando os poucos contatos que eu tive chamavam muito a minha atenção, mesmo criança, porque esse antigo ministério era um ministério que tinha muito assim, ensino. Foi o que me deu respaldo para muita coisa. E eu sempre aprendendo sobre os evangelhos. Jesus falava sobre o ID, tinha muito pouco contato quanto a isso, e eu via que meu coração de alguma coisa se inclinava, mas eu não sabia aperfeiçoar e maturar isso, né? E não tinha ninguém também para me impulsionar. Foi então que, né, o entendimento da palavra de Deus, ele me trouxe para cá, e como a Fé em Milagres é uma igreja com essa visão, e o Senhor tem investido nisso, foi o lugar correto para que eu fosse aperfeiçoada nisso, até mesmo o meu entendimento. Então aqui foi o que eu tive um contato maior também com o quesito missões. Vocês tinham a Casa das Meninas dos Olhos de Deus, nós tínhamos, né, cuidávamos da Casa dos Olhos de Deus, a Silvaneide aqui, como foi a mãe deste projeto, e foi o primeiro contato com o Nepal, né, que as meninas do Nepal vieram, e em 2017 elas vieram aqui conhecer o ministério aqui, Meninas dos Olhos de Deus, na nossa cidade. E quando elas estavam ali ministrando, contando toda a experiência, eu falei no meu íntimo, um dia eu vou nessa nação, eu quero contribuir para esse propósito. Só que até então eu não sabia que porque eu e o Senhor conversamos a fundo sobre isso em 2018. Até então eu não tinha despertado totalmente o meu chamado para isso, né, o meu entendimento. Mas em 2017, nessa vinda delas, meu coração queimava quando eu via essas meninas, quando eu via
esse projeto, né? Esse resgate de meninas. E eu falei assim, eu preciso contribuir com isso. E então em 2018, me aproximando mais do o Senhor foi, né, me alimentando com isso, com livros, com discipulado, me orientou a estar indo no intensivo. Foi aonde veio, assim, para selar o que Deus queria de mim nesse chamado. E foi onde eu entendi. Eu nasci para a obra missionária. E esses dias, pouco tempo agora, lendo Jeremias, essa palavra em Jeremias 1, eu não me lembro o versículo agora, mas Deus disse a Jeremias, antes de... Versículo 5, eu ia ler agora. 5, antes de formar no ventre da sua mãe, te constituir profeta para as nações. E foi esse o entendimento que Deus me chamou para isso, para ser profeta das nações, profetizar para as nações. Então hoje Deus vem trabalhando, maturando e aperfeiçoando isso dentro de mim desde então, desde esse entendimento. E tudo começou, eu falo e friso isso, por causa da importância de uma cobertura, pastoreio e uma paternidade. Porque sem isso a gente não cumpre propósito. Eu fico muito feliz de ouvir que a Silvaneide, com 7 anos, despertou para isso, uma criança. E eu me lembro que uma das conversas que eu tive com a sua mãe, ela dando testemunho que ela estava grávida de você e que ela foi até o altar da igreja, na época uma igreja próxima da sua casa. E se não me engano ali, ela já ofertou você para a obra missionária, no ventre da sua mãe. E como é forte isso, Silvaneide. Você é uma criança de 7 anos, a Raquel ofertada no ventre, e hoje nós estamos aqui reunidos para cumprir um propósito. E eu glorifico muito a Deus, né? Eu glorifico muito ao Senhor, para aquilo que Ele tem feito através da vida de vocês, sabendo que Deus está cumprindo um propósito através de vocês pela igreja fundada. Sabemos que a obra missionária ela está no íntimo do coração de Deus. Verdade. A obra missionária ela carece de missionários. A Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, que nós temos que clamar ao Senhor da seara para que Ele envie mais ceifeiros. E é tão bom quando alguém da igreja entende e desperta isso. Igual hoje nós estamos na Alemanha, com o Tom, a Julie e o Mateus fazendo um trabalho de evangelismo. Gabriel e a Liliane, de 7 a 8 meses na Tailândia, fazendo um trabalho magnífico nas vilas. Você esteve no Quênia 2 anos e 8 meses. E ali no Quênia, eu acredito que você vivenciou muitas coisas. Você esteve ao lado de um dos grandes e nobres missionários que essa terra já teve, o pastor Francisco Barbosa, né, que hoje já está na eternidade com o Senhor, vítima do campo missionário. Mas ali você pisou em Nairobi, pisou na cidade de Lodwar, pisou também no centro de Kakuma, em outros lugares. E eu quero também, além de destacar o pastor Francisco, destacar a Franciane Barbosa, né, que está te aguardando, um amigo, uma irmã que nós temos, uma mulher guerreira que nós admiramos muito, a garra, a fé, a determinação que ela tem. Um grande abraço, Fran, para você, para sua filha e para toda a nação queniana. Silvaneide, com base nesses 2 anos e 8 meses, nós poderíamos entrar no assunto Meninas dos Olhos de Deus, mas nós vamos aproveitar o tempo para a obra missionária. E depois também quero fazer a pergunta para a Raquel, você mesmo já pode passar para a Raquel. Quais foram os maiores desafios que você encontrou no campo missionário? Bom, na realidade, assim, o primeiro desafio que o missionário encontra, né, em campo, pelo assim que eu tenho visto, né, quando eu pus os meus pés a primeira vez no Quênia, é a questão assim do visto, é o missionário ele manter ali, né? Então, a partir do momento assim que a nação ela abre as portas, então para você manter o visto é um desafio muito grande, né? E também tem a questão da língua. Assim, porque é uma cultura diferente, é um povo diferente, é outra língua, né? Então a gente chega ali com muitos anseios e medos. Nossa, será que eu vou conseguir falar a língua? Eu não posso me comunicar com eles só nos gestos, né? Abraço, enfim. Então, assim, é necessário falar a língua. Então, o desafio, assim, da língua também, ele é bem grande, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque quando você começa a evangelizar, então você quer compartilhar as boas novas,
E então, assim, ali o povo ele não vai entender, né, qual a mensagem você está passando, porque a nossa questão nós precisamos passar a mensagem com clareza, desde que o povo entenda, né, o povo entenda por que você está ali, né, qual que é o seu objetivo e quem é o Deus que você está falando para eles, né? Então é necessário a gente saber a língua. E às vezes assim a língua também nos traz muito impedimentos de ir mais além, né? De alcançar mais povo, porque se você não tiver ali uma linguagem, né, para expressar a palavra para o povo, então fica difícil de você ter acesso. Às vezes vai ter até lugares que, né, você nem vai ser aceito por você não falar. Eu vou dizer assim, do Quênia, porque o Quênia ele tem 2 línguas, né? 2 assim, a oficial é o inglês e a nativa é o Swahili. Mas o Quênia, ele é formado aí por mais de 42 tribos. E cada tribo tem o seu dialeto. Mas se a gente pode pegar uma criança queniana aí, ela consegue às vezes falar até 6 línguas. O inglês, o Swahili, a língua da mãe, do pai e mais outras, né? Por conta dessa diversidade de tribos. Então, assim, quando você chega, né, num país ali que tem essa diversidade de língua, né, que aqui o Brasil a gente só tem o nosso português. Então, isso é muito desafiador pra gente, né? Muito desafiador você aprender o inglês, aprender, assim, um bom inglês, assim, um inglês, claro, fluente. Porque lá eles exigem também o inglês fluente. Porque o inglês ele não vai ficar só ali dentro do dia a dia, né? Você não vai assim ter contato só com o povo, uma comunidade. Você vai na imigração, né? Você vai numa autoridade, né? Às vezes até presidencial. Então a gente precisa assim de um bom inglês. E esse é o desafio assim que eu encontrei, né? O visto, a língua e a cultura. Isso, a cultura também, né? A cultura, embora assim, algumas coisas até parecem com a nossa aqui, né, um pouquinho, mas ainda assim sai bem fora daquilo que eu passei toda a minha vida praticamente aqui no Brasil, né? Então assim, fala-se muito de choque cultural. Eu assim, se eu não tive esse choque cultural, né, embora assim, choque esse que eu já ouvi casos de missionários que teve choque cultural e não suportar de ficar no lugar e voltar, né? Eu não tive essa questão desse choque, né? Com cheiro, comida, o lugar. Embora para mim, assim, Nairobi, ela é uma capital um pouco fria, né? Eu gosto muito do calor. Então, assim, nos primeiros meses eu custei adaptar um pouquinho com o clima, né? Nairobi é bem mais fria, porque lá o lugar é alto, né? Quênia, assim, tá... Eu me falha agora a memória, não sei quantos metros de altitude, né? Mas é bem mais do que o Brasil. E a capital, assim, no mês de abril, né? Principalmente abril, maio, ela é muito fria. Então, assim, até que eu me adaptei a essa questão do clima, né? Levou um pouquinho aí de uns 4 meses. O trânsito também, para mim, foi bem, assim, desafiador. É mão inglesa, né? Os veículos. Isso, é mão inglesa, né? Volante do lado contrário. O volante do lado contrário. Lá não, assim, tem muita regra de trânsito, como nós temos aqui no Brasil. Mas, assim, regras para os quenianos, né? Mas para nós estrangeiros, a gente tem que ter as regras, né? Se você cometeu ali uma infração de trânsito, qualquer que seja ela, você vai ser preso, né? Então, assim, o desafio de você adaptar a cultura e as leis do país também, né? Às vezes tem leis ali que elas vão contra, assim, os princípios divinos. Então você tem que analisar, né? Até onde que eu vou entrar nessa lei. E também a questão da cultura, que você tem que, assim, respeitar, né? Respeitar a cultura do país e tomar cuidado que aquela cultura ela não venha ferir os princípios divinos, né? Você precisa respeitar o povo, precisa respeitar, né, a língua deles, mas também tem que tomar esse cuidado com os princípios divinos. Hoje você fala o inglês fluente, você estudou numa das melhores escolas da África e você também já está aprendendo Swahili. O Swahili que você já tem hoje, você já consegue comunicar com eles somente nessa língua ou você usa mais o inglês?
Eu cheguei à fluência do inglês, né, após um ano, e quando eu comecei a ministrar, né, ali para as viúvas, o pastor Francisco me colocou, né, me deu a incumbência, falou, agora você vai ministrar para as viúvas em inglês, porque aí você vai treinar mais ainda. E a partir disso daí, eu já desenvolvi bastante o inglês. E eu também comecei a ler a Bíblia toda em inglês, né, que foi onde que me deu mais vocabulário. Prática, né? A prática. Então, quando você começa, né, a comunicar com o povo, você já tem uma segurança, porque você ouve eles falar, você pega também, né, o som das palavras deles, e ali você começa também a falar também, desenvolver também, né. O Swahili, assim, eu ainda não tenho muita segurança nele, né, de falar, assim, fluentemente ainda. Para mim, eu preciso estudar bastante. Mas, assim, pequenas coisas, o básico, assim, eu consigo falar, pedir alguma coisa, perguntar quanto que é isso, uma água, alguma coisa assim. O que seria Deus te abençoe em Swahili? Significa Mungu akubariki. Mungu akubariki. Akubariki. Vá com Deus. Essa eu não sei dizer, não. Deus é Mungu. Deus é Mungu. Né? Jesus é Yesu Cristo. Yesu Cristo. Isso. Eles usam muita expressão na igreja, quando a gente fala paz do Senhor, eles falam Buona Sifiwe. Aí eles falam como se fosse paz do Senhor, né? Que está cumprimentando a igreja. Aí a igreja responde Amina, que significa Amina. Amém. Eu vou voltar em você agora. Raquel, nós enviamos você em 2019, né, para a Índia. E eu acredito que, assim como a nossa missionária Silvaneide acabou de dizer que não teve tanto um choque cultural no Quênia devido a muitas coisas parecer com o Brasil, mas a Índia é um pouco mais desafiador. Você passou por esse choque cultural na Índia? Como que foi a sua experiência quando você pisou naquela nação de milhões e milhões de habitantes com uma cultura totalmente diferente da nossa? Você na época estava com seus 26 anos, né? Não estava falando inglês fluente. A Índia também tem vários dialetos, né? Você passou pelo choque cultural? Olha, eu cheguei lá, estava fazendo 47 graus. De calor? De calor. E foi assim, foi um susto tremendo quando eu saí do aeroporto, porque dentro do aeroporto tem ar-condicionado, é uma temperatura ambiente mais legal. Quando eu coloquei o pé para fora, eu assustei, falei, o que está acontecendo? Parece que eu entrei dentro de uma fornalha gigante. E eu tava com um casaco, eu já fui tirando, porque dentro do avião é muito mais frio. E aquele desespero, Jesus amado, que clima é esse? Então, de imediato, foi o clima. E o ambiente, assim, é muito denso. Você não vê o céu azul, você vê o céu mais cinza. Tem o sol, mas você vê que não tem aquela neblina cinza, devido à poluição, à quantidade de carros e o hábito de cremação que eles têm no país. Incensos, enfim, altares, né, devido a tantos deuses que eles adoram. Animais, isso varia entre vacas, porco, cabrito, cachorro, macaco, exatamente. Isso. Tudo é Deus. Tudo para eles, assim, é uma divindade, né? Representa algo divino para eles ali. Então, esse choque maior foi o clima de imediato e o cheiro também é muito forte. E ali nas primeiras passagens pelas ruas também é um pouco semelhante com o da África, assim, o trânsito desenfreado, muito barulho, muita bagunça, muita desordem. Tem essa questão dos carros também ser o lado contrário do nosso. Então essas primeiras impressões aí é que me deu um choque assim de imediato. Porém, no decorrer dos dias, do tempo, andando, conhecendo, eu fui adaptando, né? Eu fui me colocando naquele lugar ali, aceitando que eu tinha que viver ali. Então a língua também é desafiador, porque embora lá se fala o inglês, a gente lidava com viúvas, e as viúvas não são alfabetizadas, porém é só a língua local, que eu morava na capital, Nova Delhi, e lá somente as viúvas aprendem só o Hindi, né, que é a língua local. Hindi, embora haja outros dialetos também, dependendo de estado para outro, já muda também. Mas como a gente lidava ali com as viúvas, era só o Hindi com ela. Na época que eu fui, tinha uma nepalesa morando com a missionária também, e por ela ter crescido
com brasileiros, ela sabia falar o português, então ela falava o português, inglês, a língua dela, Nepali, e o hindi. Então a gente comunicava com as viúvas através dela, o que foi o nosso suporte, sabe? Um instrumento de Deus. Um instrumento, foi porque assim, para se comunicar com elas é bem difícil, realmente, devido a essa questão da língua. Tinha uma viúva que trabalhava com a missionária, mais próxima, e a gente sempre estava muito contato, era a que mais tinha contato com ela. E a gente querendo muito se relacionar com ela, conversar com ela, né, ouvir ela, e não tinha como, porque ela não sabia o inglês, né, só hindi, às vezes ela só falava uma palavra em outra em inglês, às vezes a gente tentava o recurso do celular no Google Tradutor, mas era aquele desejo de conversar, de ter um relacionamento maior com ela, era muito difícil. Eu chegava a chorar diante de Deus, para Deus me dar o dom de falar, de entender o hindi, porque a gente se conhece para ouvir ela, para entender ela, para conversar com ela. Eu chorava, eu lembro que nos momentos de oração, eu falava assim, me dá esse dom, porque a gente sabe de ter experiências de missionários, de entender a língua, né, em determinado lugar, assim, por causa de um milagre mesmo. Eu queria viver isso ali, mas realmente, de fato, o que era desafiador, essa questão de comunicação, para se relacionar, é a língua. Embora havia o inglês, mas como a gente lidava com um povo, né, com um público assim mais simples, mais humilde, a gente tinha que, graças a Deus, tinha essa Nepali, porque ela que era a nossa voz ali em meio a esse desafio. Mas o choque maior foi esse de início, mas, né, ao longo do tempo a gente vai se adaptando, vai ali se encaixando. A comida parece com a nossa também? Nada, nem tinha nada assim. Você demorou a adaptar? Então, eu não consumia comida local, só quando a gente às vezes fazia uma visita aos nativos, né, pastores nativos, e que eles nos ofereciam alimento, então ali para honrá-los, eles nos honravam, e a gente, né, era feio, né, a gente recusar, então a gente fazia um esforço para comer, né, assim, acredito que a Sil passou por isso também. Então, mas a comida é muito forte, temperos muito fortes, muita pimenta, acho que nem nada comparado assim com o Brasil. Então, em casa a gente procurava fazer uma alimentação normal, de arroz, feijão, que a gente tem no Brasil, o máximo que parecido possível. Mas quando a gente estava fora, ou a gente comia um salgadinho, algo assim, comprado no mercado, ou um fast food, que era algo mais adaptado. É na Índia que tem o Templo dos Ratos? Tem o Templo dos Ratos. Você chegou a visitar o templo deles? Esse templo não, eu visitei um que é o Templo dos Macacos. Você esteve nele? Estive nele. Fica na cidade de Vrindavan, que é intitulado como... Vrindavan? Vrindavan. Vrindavan. Isso, que é intitulado como a cidade das viúvas, porque é uma cidade que as viúvas iam de vários lugares, de outras regiões, com uma peregrinação para adorar nesses templos. Ali elas, eu lembro de ir lá e ver muitas mulheres idosas com a cabeça raspada, com um traje branco que era para simbolizar, né, ali que ela era uma viúva, e elas peregrinavam para essa cidade para adorar no templo de Shiva, que é o... Você esteve no templo de Shiva? Sim, eu conheci vários templos de Shiva, principalmente Varanasi, que lá é também a cidade assim mais sagrada para eles, né? É um templo gigante, tem uma estátua gigantesca de Shiva nessa cidade, em vários pontos, lugares da Índia. Visitei o Rio Ganges. Como que é aquele rio lá, Raquel? É uma idolatria gigantesca. A gente esteve lá na margem desse rio. Na semana tinha chovido bastante, então o rio estava transbordando, não tinha como a gente entrar no barco, porque pode fazer esse passeio ali, mas não tinha como, a gente ficou só nas margens mesmo. E nessa margem tem uma casa, chama Casa da Morte, onde pessoas com estado terminal, que estão assim, doentes, vão para terminar sua peregrinação na Terra. A família leva. Eles, por vontade, é como se fosse uma passagem para eles muito importante. Eles vão para morrer. Vão para morrer. É uma casa que se fala Casa da Morte, onde eles esperam a morte para serem cremados às margens do rio Ganges. E ali eles são cremados e jogados nas suas cinzas no rio. E quando eles chegam nessa casa, eles são alimentados ou ali eles já encerram também? Ali eles têm todo um processo, tanto de viver os restos dos seus dias, né? Tanto renúncia. Eles devotam aquele tempo ali para esperar a morte.
Você ficou 8 meses na Índia, trabalhando com viúvas. Isso, com crianças também na Casa de Pão. Com crianças na Casa de Pão, dando aulas. Isso. E você teve uma passagem também de 2 meses no Nepal. Isso. Que já é o oposto da Índia. Sim, no quesito... embora o Nepal ele é como uma pequena Índia na questão cultural e religioso. Mas é um país mais limpo. É um país assim, de um povo mais receptivo e hospitaleiro. É o contrário do povo indiano. Então assim, o Nepal ele tem ele é um país mais pobre, porém tem as suas belezas montanhosas, de um lugar montanhoso e tudo. Onde é o Monte Everest? É o Monte Everest, o Himalaia. E eles falam que o Buda nasceu no Nepal, né? Embora ele não esteja enterrado lá, mas ele nasceu lá. Então, em estátua gigante também dele, dos templos lá. Então, o Nepal foi uma experiência também maravilhosa ali, tanto em quesito nação, como em quesito também de projeto, trabalho lá, que tem um trabalho de resgate de meninas, né, traficadas. E eu conheci ali meninas que passaram por bordéis, que são levadas essas crianças de todas as idades. E essas crianças foram levadas para os bordéis na Índia, em Calcutá, são migradas para lá. Então, assim, esse trabalho de repatriação delas de volta para o Nepal e resgate, né, para que elas sejam ali restabelecidas, restituídas à sua dignidade. Assim, foi prazeroso conhecer, porque eu lembro do Senhor me dar um livro chamado A História de um Resgate, que conta a história da Anjali. E eu conheci a Anjali pessoalmente, eu tive esse prazer. Você esteve com ela? Estive com ela e conheci a pessoa. Antes disso, eu tinha lido a história dela aqui, antes de ir. E ter esse contato com ela, ver uma menina que foi resgatada, ela foi traficada aos 13 anos e passou pelo bordel até os 16 anos, e aos 16 anos ela foi resgatada e começou o processo dela de restauração. E quando eu estive no Nepal, eu conheci ela estava grávida do seu esposo, porque ela já estava casada, sim, já tinha crescido, né? Já estava jovem, já adulta, casada e esperando o seu primeiro filho. Então, assim, foi uma experiência magnífica conhecer um milagre. Ela mesma conta no seu livro que a vida dela é um milagre. É um livro que a gente recomenda, né? Muito. A História de um Resgate. A História de um Resgate. É um livro que dá um impacto muito grande na gente e entender o propósito de uma vida resgatada. E o que Deus quer fazer, não somente na vida dessas meninas, como de muitos povos, né? Que precisam desse olhar e dessa visão nossa, da igreja. E é o propósito de Deus, né? Ele não quer perder nenhum. Amém, coisa linda. Raquel Silvaneide, eu estive com você na África por aproximadamente 10 dias. Tive o prazer de visitar 2 igrejas, uma formatura de viúvas e outra era culto de celebração. E o culto da África também é muito diferente do nosso, né? Com certeza. No quesito dança, louvor, tempo. Eu quero que você fale um pouco para a gente sobre o culto da África e sobre os projetos que você participa lá. Viúvas, crianças, turcanas, centro de refugiado. Faz um resumo disso aí para que o nosso povo entenda e aprenda a importância de enviar um missionário e de sermos uma igreja missionária. Amém. Os cultos é bem diferente, né? Assim, como o senhor viu lá, eles gostam muito da dança, né? Então, uma assim, dança expressiva, né? Sim, a dança é expressiva, tanto assim que no início, quando eu cheguei, eu assustei bastante, né? Porque querendo ou não, as nossas danças, os nossos cultos aqui é bem assim, levinho, né? Bem assim, bem na calmaria. Church, né? É, church. Dancinha. Lá não, lá sim, eles têm assim, eu posso dizer, um gingado que é do povo, né? Que é do povo africano, deles, né? Deles. Então não é porque assim, eles estão assim, sensualizando, exaltando essa coisa, não. Isso é deles mesmo. Então ali eles gostam de apresentar, né? Eles gostam de honrar, né? Isso, através da dança. Isso, através da dança. Eles passam, às vezes, ali meia hora, às vezes até 1 hora, né? Dançando e cantando e pula mesmo, bastante, né? O Quênia não tem hábito de fazer os cultos à noite. Então, os cultos são só de manhã ou à tarde, né? Porque os quenianos, assim, eles têm a comunhão familiar, assim, à noite, gosta de todo mundo estar em casa. Porque a rotina do queniano, eles começam muito cedo, né? Vamos supor, 4 horas da manhã, assim, já está todo mundo, né, no trabalho, já está assim, já tudo ativado, e dá por volta de 8,
da noite. Então, assim, já começa a ficar silêncio, porque eles dormem mais cedo também. E ali eles vão cultuar na parte da manhã, vão cultuar na parte da tarde, né? Sempre com aquela alegria ali. Eles têm eu sinto neles assim uma energia muito assim boa em relação quando eles cultuam a Deus mesmo de verdade, né? Então assim eles se prostram mesmo, eles choram, né? Se dobram perante o Senhor. Então eles conseguem passar aquilo ali pra gente mesmo, e a gente vê de fato assim que Deus está operando, né? Ali no meio deles e respondendo à forma da adoração, né? Diante de Deus. O culto também é um pouco mais extenso? Sim, o culto é grande, né? Às vezes aí é 2 horas. 2 horas e meia. Então não tem esse negócio assim de... Com alegria. Com alegria, não se tem esse negócio de reclamar, olhar no relógio se tá, né? Com pressa, alguma coisa assim, não. Queniano eu posso dizer assim que eles são um povo assim bem calmo, tranquilo, paciençosos mesmo. Então assim, para eles eles não têm essa questão assim de pressão, né? Não fica preocupados assim que a hora que vai terminar o culto, enfim. Então eles têm Ou o você tempo vai terminar. deles, sim, o tempo deles ali de cultuar o Senhor com excelência. Até você dançou no culto, né? Muito. Eu aprendi a dançar com eles, né? Aprendi. E aquele gritinho dos quenianos, você consegue fazer aqui? A das viúvas? É. É o que mais se ouve lá. Sim, sim. Então, assim, eles... É uma maneira de adoração também. É uma maneira de adoração. Então, ali eles vão dançar bastante, vão cantar mesmo, né? Lá em Nairobi, a gente tem a Nairobi Chapel, né? Que é uma igreja gigante. Ela tem aí mais ou menos quase seus 60 anos de existência. Então, ali ela é igreja, assim, para estrangeiros, né? E ela transmite ali os cultos em Swahili, mas também em inglês, né? E ali, assim, é maravilhoso, né? Ver a forma deles cultuar. Os quenianos são muito, assim, receptivos, né? Então, assim, para quem são pastores, né? Uma autoridade espiritual maior, assim, eles sempre vão honrar dando os primeiros lugares, né? É um protocolo, é uma cultura deles. Cultura da honra. Da honra, sim. Então, eles gostam de fazer isso, né? E o culto é isso mesmo, né? Então... ali a gente trabalha, né, com a Casa de Pão, né, que trabalha com crianças. Algumas são órfãs, né, outras não. A Casa de Pão ela já é agregada, né, nas igrejas, né? Então assim a gente consegue fazer esse trabalho com as crianças na igreja. Evangelismo, alimentação, profissionalizante. Né? Isso. Então a gente vai levar uma palavra, né, para as crianças. Porque toda criança, né, ela tem aquele protocolo, dia de domingo, as crianças elas têm a Sunday School. A Sunday School quer dizer que é como se fosse uma escola bíblica dominical. Então, todas as crianças quenianas, elas têm que, praticamente elas quase são obrigadas a participar da Sunday School. E elas são bem ensinadas, né, elas precisam ali... treinar um versículo bíblico, né? Memorizar ele e falar depois para toda a igreja. E ali tem todo um trabalho. Então a Casa de Pão já entra com isso aí, né? Evangelizar, se levar o plano. A gente ministra muito o plano da salvação para as crianças. A gente usa cores, objetos, né? A própria criação. Mas esse plano de salvação também a gente consegue também adaptar ele nas tribos turcanas, né? Porque as tribos turcanas já é um povo assim, vamos dizer, nômade. Né? Como eu falei, o Quênia tem aí mais de 42 tribos, vamos dizer. Então, assim, cada tribo tem ali seus rituais. Que vivem no deserto. Que vivem lá no deserto, né? Com escassez de água, escassez de água, comida, sem recurso nenhum. Povo sofrido. Muito sofrido, né? Foi um dos lugares que eu me senti mais inválido do mundo. Foi quando eu pisei na tribo dos turcanos. Porque você vê a necessidade, está fora da sua nação, não tem como fazer muita coisa. Isso, é impactante mesmo, né? Eu falo que os confins da terra é tribos, né? Assim, que é longe mesmo, é aquele lugar assim que tem aquele ditado assim, que foi esquecido por Deus, mas não foi esquecido por Deus, foi esquecido pelo homem. Exato. Né? Mas por Deus não, jamais. Então assim, eles não têm recurso, né? Muitos não são nem alfabetizados, né, na língua inglesa. Ali eles se comunicam com o dialeto deles, né? Que é a língua turcana.
Então, assim, a gente trabalha também com o plano da salvação, né, para os turcanas. Então, a gente consegue passar a mensagem, né, do plano da salvação para eles. Qual língua que os turcanas falam, Silvana? Língua turcana. Turcana, língua deles. Língua turcana deles, Então, assim, a gente consegue, né, através, assim, de apresentações, a gente tem bonecos ali que usa, né, cores também, para eles poderem entender qual que é o objetivo da palavra, né, o objetivo do evangelho, né, das boas novas. E, assim, o campo de refugiado, né, que o senhor também teve lá, lá o maior do mundo, né? É o maior que está situado ali dentro do Quênia, que ele recebe refugiados ali, países vizinhos do Quênia, né? E de outras nações africanas também, que vivem em guerra civil, que eles refugiam. Então ali, mas a gente foca mais que tem o Peter, né? Mais a Beth, que foram órfãos, né? E ali eles iniciaram um trabalho também, depois que eles... São sudaneses, né? Também vieram refugiados de lá, iniciaram um trabalho com o próprio povo, né? Hoje eles atendem muitas crianças em faixa de 500, né? Se eu não me engano, se ouviu lá. E a gente faz essa visita lá também, né? Sempre levando alimento, água. Sempre levando alimento. O alimento, ele é muito necessário. Eles esperam por isso. Eles esperam, assim, por isso. Embora, assim, tem ajuda, assim, às vezes da ONU, né? Outras organizações também ajudam. Às vezes, assim, um pouco de ajuda do próprio governo, mas é muito pouco, né? Mas o trabalho missionário, por isso que ele é importante para isso, né? As ofertas, né? As conexões que faz que a gente leve, né? Alimento até eles, a água também, né? Ali é muita a necessidade de furar poços. Sede, né? Sede. Eu me lembro que quando nós visitamos a tribo dos turcanas, tinha um poço bem onde eles ficam que havia secado. Isso. Às vezes, assim, pode furar poços, né? Mas com o tempo ali, se não tiver uma manutenção, ali vai secar. E ao longo do tempo, igual aquele poço, até foi o MCM que fez, e secou com o tempo, eles conseguem descobrir água por ali, Silvana, sendo que é um deserto? Eles mesmos, assim, andam às vezes quilômetros e eles furam, né? Eles vão cavar ali a areia, né? Com muita profundidade para ver se vem até mina de água, né? Dependendo, assim, de locais, eles conseguem achar água. Aí ela vai brotar ali daquela areia, né? Vai vir uma água muito suja, saloba, mas eles vão reaproveitar a água, porque estão com sede, né? Os turcanas têm um lago muito grande próximo a eles ali. Inclusive, alguns que têm acesso a esse lago conseguem até obter peixes. Ele é um lago, assim, de água doce, mas ao mesmo tempo que ele é um lago de água doce, e a água dele é salobra, né? Então, assim, eles tomam aquela água, então às vezes, assim, eles vão adoecer por conta, né, dos vírus, né, ou a próprios fungos, bactérias, porque a água não é assim potável, né? Mas é a única que eles têm, né, que eles precisam para poder se manter vivos. Então eles vão consumir aquela água ali. E os peixes eles pegam muitas vezes não para o próprio alimento, mas para vender, para ter algum ali dinheiro para eles comprar comida. E geralmente milho e feijão. Isso, o milho, feijão, né? Milho às vezes diferente um óleo, do nosso. O milho é diferente, eles usam muito o milho branco, né? E a comida dos turcanas ali é só o milho com feijão cozido, né? Essa é a alimentação básica do turcana. Pré-cozido. Pré-cozido, né? Então ali muitas crianças, porque ali no Quênia tem a cultura da poligamia, né? As culturas do Quênia ali, o homem pode casar muitas vezes, ter várias esposas, vários filhos, porque a cultura deles é uma crença assim que o homem, quando mais esposa ele tem, mais filhos ele tem, quer dizer que ele é mais assim respeitado, bem mais visto assim na sociedade, né? E ali às vezes você vai entrar dentro de tribos ali que tem o chefe lá ali com 7, 5 esposas e muitos filhos. Então assim, quanto mais crianças, né, mais gente assim, a dificuldade é maior, né? Então o trabalho missionário é esse. Além de você levar Jesus, né, para eles e mostrar para eles que eles têm um Senhor, né, que eles têm um Deus que fez um sacrifício na cruz e morreu por eles, né?
mas eles também têm pessoas que estão à disposição, né, que atendeu o pedido deles. Já vi muitas vezes, né, assim, testemunhos de povo assim queniano, a tribo turcana, né? Alguns falam assim que eles não entendiam muito bem quem era Deus, o que era Jesus, mas eles olhavam assim para o céu e sabia que alguma coisa existia lá, né? Evangelho eterno. Evangelho eterno, exatamente. Alguma coisa estava lá, que alguma coisa, né? Isso é a expressão deles. Olhava eles de lá, e os missionários chegando até lá era a resposta daquilo que eles pediram. Louvado seja Deus. Deus faz de tudo para alcançar todos, né? Louvado seja Deus. Raquel, você esteve na Índia por 8 meses, 2 meses no Nepal, o país que você ama muito é o Nepal, nós sabemos disso. E agora, dentro de aproximadamente 40 dias, você está indo para a Europa, para a nação por nome de Sérvia, um lugar não tão grande, o oposto da Índia, que na Sérvia é frio. Quais têm sido as suas expectativas de estar indo para uma nova nação, para amar um povo que você não conhece, estabelecer ali um altar de intercessão e adoração e servir também na casa de pão? Como está esse coração missionário? Olha, eu criei muitas expectativas desde o retorno do da Ásia, ao Brasil, da Ásia ao Brasil. E eu vim com essa chama de entendimento que eu iria voltar para a Ásia. Eu amei muito o Nepal, tenho o Nepal no meu coração, como a Índia também. E o desejo era voltar para a Ásia. Meu coração tem um amor pela Ásia em si. Porém, o Senhor, eu decidi viver os sonhos de Deus para mim, além, muito mais do que viver os meus próprios sonhos. E eu entendi que o Senhor está me levando hoje para a Europa, para essa nação, porque Ele tem um olhar para esse lugar. E toda vez que eu olho para a bandeira estar ali no altar, toda vez que eu olho para a bandeira da Sérvia, algo queima muito forte dentro do meu coração, e Deus tem me levado a clamar por avivamento por aquele lugar. A Europa, a gente sabe que foi um palco de avivamento. A Alemanha é um lugar onde teve um dos maiores avivamentos na história, né, cristã. E o Senhor quer reacender novamente essa chama, tanto no continente europeu como nesses países. E não é diferente na Sérvia. A Sérvia, eles denominam como Antiga Europa, porém é um lugar ali meio que também esquecido, por não ser um país visionário, né? É um país mais antigo. Pequeno, tem a sua própria língua, tem a sua própria moeda, e não é muito bem vista porque ela é chamada de Antiga Iugoslávia, e teve alguns conflitos de guerra, e ainda tem alguns rumores de guerra próxima à Rússia, e tem todo esse conflito aí. Então, assim, a expectativa no meu coração é porque Deus quer voltar a queimar o evangelho novamente, o evangelho genuíno, o relacionamento deles com Deus. Porque, embora não seja um país fechado para o evangelho, porque é um país cristão que vive a prática ortodoxa, ali voltada mais conservadores, é mais ritualístico e entra em outras abrangências da religião, não vive a prática assim, de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus e com a palavra como deveria ser. Então, assim, o propósito é levantar esse altar ali, né, para poder buscar em Deus o que Ele quer fazer naquele lugar. Direção, revelação, salvação. Isso, e essa proposta, né, de levar ao coração deles o verdadeiro evangelho. E através do trabalho Casa de Pão, é onde está alcançando as famílias, é onde a igreja está começando a crescer. O lugar para onde eu vou, tem o trabalho no vilarejo, onde mora ciganos, são pessoas que vivem já de uma forma mais precária. Então, assim, a gente vai ter esse olhar,
né? O missionário ao qual eu vou me juntar com ele diz que eu vou entender maior a necessidade quando eu pisar lá. Será montada uma base, né? Será montada a base missionária. Isso. Eu vou, inclusive, morar na casa onde vai ser a base missionária. Responsável por estabelecer o altar de intercessão. Exatamente. Adoração e casa de pão. Isso. Tamanha é. E outros projetos mais que está no coração, né, da família missionária a qual eu estarei indo, ficar junto, e muitas outras coisas mais que o Senhor, creio que vai revelar. Ali vai ser um inicial, né? Deus, creio que vai dali direcionar para vários outros lugares. Nós sabemos que o missionário é como uma flecha na aljava de Deus, né, Raquel? Isso. Porque você esteve na Índia, foi ao Nepal, pensou que voltaria ao Nepal, está indo para a Europa, com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para direcionar a qualquer outra nação. Eu entendi, como eu disse inicialmente, eu decidi viver os sonhos de Deus, né? Eu lembro de ouvir de um missionário, o missionário contando a experiência de um pastor nativo de uma região onde ela estava apoiando, que muitas vezes a criança, quando ela vai ao pai, ela pede para ele realizar os seus sonhos. Pai, meu sonho é ter uma bicicleta, meu sonho é ter esse brinquedo. A gente vai ao pai quando criança para ele realizar nossos sonhos, mas quando a gente já alcançou a maturidade e a gente vive para realizar os sonhos do nosso pai, né? Ou, às vezes o pai sonha em ter uma grande empresa ou estabelecer alguma coisa, comprar um carro, uma casa, e ali o filho ajuda o pai a realizar o sonho, e ele entendeu que ao invés de ir a Deus pedir para ele realizar os seus sonhos, ele estaria se dispondo a realizar os sonhos do pai. E eu trouxe isso para o meu coração. Falei assim, eu quero realizar os sonhos de Deus. Hoje eu não vivo os meus sonhos, mas os sonhos dele. Então, onde ele estiver, o que ele quiser para a minha vida, eu estou disposta a viver. Você já consegue dizer que ama o povo da Sérvia sem mesmo conhecê-los? Sim. O Senhor tem colocado esse amor, o amor dele, né? A gente ama com o amor de Deus. O amor de Deus. O amor pelos povos é o amor de Deus. Né? E ele tem colocado esse amor no meu coração. Você vai, né, enviado dentro de aproximadamente 40 dias, e a Silvaneide já está com as malas prontas para subir novamente para 20 horas de voo, 15 horas. Você vai pelo Catar? Não, pela África do Sul. África do Sul? Você vai fazer o seu primeira conexão na África do Sul. Na África do Sul. E depois Quênia. 15 horas de voo até a África do Sul? Mais ou menos isso. E 5 horas até o Quênia. Provável. Quando eu estive lá, nós paramos no Catar, né? Seu nome da cidade? Doha, Doha, 15 horas de São Paulo a Doha e 5 horas de Doha até o Quênia. Mala pronta, alvos para retornada, Quênia 2024. Amém. Muitos sonhos, muita alegria, muita expectativa, muitos projetos novos. Com certeza. Para nós que fica, é duas sensações. A alegria de enviar você, sabendo que estamos fazendo certo, e a dor da saudade. Mas sabemos que estamos fazendo aquilo que Deus tem para nós. Quais são as expectativas para esse retorno? Amém. São todas possíveis, né? Agora é despedir da família, dos amigos, dos irmãos. Começou, né? A rotina de despedir, né? Que não é fácil. Não é fácil, né? Igual assim, muita pessoa perguntando, e aí, como tá seu coração? Eu falei, tá capotado aqui dentro de novo, né? Mas assim, o propósito ele sempre vai ser maior, né? O propósito sempre vai ser maior. Por que eu olho dessa forma? Porque se eu não ver que o propósito ele é maior na minha vida, né? E eu sei que Deus, assim, ele tá no controle de todas as coisas, então assim, eu não vou conseguir chegar, né, e realizar e fazer aquilo que o Senhor determinou para mim. Saudade vai ficar mesmo, né? Todos os dias. Todos os dias, né? Eu fiquei 2 anos e 8 meses, então era uma saudade assim do Brasil, de Minas Gerais, Patos de Minas, da igreja, da família, esse nosso jeito brasileiro aqui, né? Então saudade ela fica mesmo, né? Mas assim, ela não traz peso quando você está no chamado, quando você está na obediência e cumprindo o propósito que o Senhor, né, ele colocou sobre a sua vida. E assim, as expectativas outras, né, porque
de uns meses para cá, agora a gente deu toda assim uma mudada, né? A gente tá vivendo um outro ambiente, né? Ali no Quênia agora. Então assim, há desafios de mudança, né? De mudança ali dos projetos, de um local para outro. De bases, né? De crescimento, né? De outras conexões, né? Conhecer outros. Um alcance maior. Isso, muito maior e além e mais rápido, né? Além, mais rápido. Isso. Então, assim, os desafios são todos possíveis, né? Sem, assim, medo, receio nenhum, né? O coração alegre. Quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Eu falei, Senhor, eu tô na disposição do Senhor, né? Tanto para ficar como para voltar, né? Porque é o Senhor que tem o controle da minha vida, né? Mas, assim, o Senhor sabe que o meu coração é voltar, né? Então, se o Senhor vê que eu tenho ainda objetivos lá na nação africana, né? Ali o Quênia e demais nações, né? Então, o Senhor prepare de novo a minha volta e abre as portas que a gente precisa lá, né? E, enfim, o Senhor, assim, tem aberto portas pra gente lá na questão do visto, né? Como eu falei, a questão do desafio do visto, mas, assim, o Senhor tem já abençoado, né, pessoas para poder nos ajudar nesse visto. Todas as coisas cooperam, né, Silvanete? Todas, né? Porque agora eu preciso renovar o visto, né? Renovar o visto para eu poder permanecer mais ali um período de 3 anos no Quênia. E ali, né, alcançar outros objetivos, né, nações africanas, nações que são bem mais desafiadoras, né? Perseguições, né? São os riscos do campo, os riscos do campo é muito grande, né? Sim, às vezes assim pessoas romantizam missões, mas não é assim. Não é assim, né? Não Todo é assim. missionário tem os seus riscos. Tem. No entanto, que nós tivemos o desprazer de perder o nosso grande e nobre missionário, Sim. Pastor Francisco Barbosa, vítima de um assalto, uma morte trágica, e é o risco, né? Como se diz, o grão de trigo morreu. Sim. Né? Então, você está consciente do risco, porém consciente também do propósito. Com certeza. Isso que é muito importante, e eu acredito que a glória da segunda casa, a glória da segunda ida será muito maior. Amém. Do que a primeira, que Deus possa levar você além e mais rápido. Aqui no seu currículo, você já teve o prazer de pisar em Israel, no Egito e também na Etiópia, e uma pequena conexão na Turquia, países que acredito que muitos seres humanos têm o desejo de pisar. Então nós entendemos que tem até uma brincadeira, né? Uma fala brincadeira de verdade, que tem lugares que só duas classes de pessoas pisam: ou é missionário ou é milionário, né? Então aquela menina que com 7 anos teve um sonho, 35 anos depois ela está vivendo isso. 35 hoje, mas cumpriu antes. Uma moça criada no interior de Minas Gerais, que teve as suas experiências em Israel, passou pelo Egito, subiu nas pirâmides, teve na Etiópia. Eu acredito que você viveu coisas que você nunca imaginava, por mais que estava dentro de você esse desejo de cuidar de pessoas. Parabéns. Muito obrigado, né? De fato, assim, eu mesmo assim fico deslumbrada, né? Cada vez mais com o Senhor, né? E a gente chama isso de mimos de Deus, né? Mima ela, mimos Jesus. de Deus, exatamente. Leva ela. E levou mesmo, né? Há uns anos atrás, o Senhor já me levou a Israel em sonho, né? E assim, pelo fato ali da gente estar no Quênia, o Quênia e o continente africano, eu falo que é uma ponte para os missionários, né? O continente, a África mesmo, é uma ponte para a Ásia, para a Europa, né? A Oceania. Então, assim, como ali está um pouco assim perto, né? Acho que eu acredito os maiores continentes aí. Então, Senhor, antes de eu voltar para o Brasil, eu gostaria muito de conhecer Israel,
né? Então, assim, humanamente falando, o Senhor vê que a nossa condição é impossível, mas o Senhor pode fazer possível todas as coisas, né? E ali apareceu a oportunidade, né? Eu abracei. Primeiro veio só o Egito para conhecer, né? E depois, assim, que surgiu Israel. E ali a gente teve, assim, né, a grandeza de, dentro de 10 dias, vamos dizer, Egito e Israel. E conhecer, assim, a cidade de Israel, para mim, foi excelente. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Não, assim, colocar assim como místico, né, igual o povo coloca, mas assim, é saber que Jesus, ele esteve ali. Amém. Ele nasceu, ele andou, né? Eu fui ali o lugar que mais me impactou foi ali no Jardim do Túmulo, que onde provavelmente eles falam que seria sim o túmulo de Jesus, né? Então eu impactei quando eu cheguei perto do Gólgota, que é onde que ele foi crucificado. Então, assim, você saber que, né, o meu Senhor, o meu Deus, né, ele desceu e ele sofreu todas as coisas ali. E eu estava ali bem próximo, né, no lugar físico, né? Muita emoção, né? Muita emoção. E, assim, o missionário, eu posso dizer assim, que ele vive muitas aventuras, né? Se ele estiver disposto, se ele obedecer ao Senhor, ele vai chegar muito mais longe. Uma pessoa comum nunca vai entender o missionário. Não vai, de jeito nenhum. Não mesmo. Por que vocês não ficam aqui? Faz uma carreira, estuda, faz isso. Mas no coração de vocês o fogo é diferente. Você está aqui, o coração está lá, a Raquel está aqui, meu coração já está lá. E assim vocês vão seguindo rumo ao propósito. Amém. Raquel, nós estamos partindo para o final desse podcast, que foi maravilhoso. Qual o conselho que você deixa para aqueles que estão nos ouvindo? Alguns pensam que já passou da idade, outros procrastinaram, outros têm vontade, mas têm medo. Que conselho que você deixa olhando para essa câmera e dando aquela palavra de sabedoria para a gente terminar? Amém. Responder o chamado do Senhor é um privilégio. Quando você entende que você é escolhido, que o Senhor te separou para algo, você pode correr para todos os lados, que algo vai te puxar para aquele lugar. Então, assim, nunca é tarde e nunca é cedo. Eu falo que quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida, eu entendi que foi tarde demais. Embora quando eu entendi, eu ainda sou jovem, mas mas assim, eu entendia que parece que eu já estava além eu poderia ter entendido antes, devido assim a minha trajetória na vida cristã, assim, seja desde cedo, né? Mas o Senhor desperta isso no tempo oportuno e Ele te molda, Ele te prepara para o tempo adequado. E como a rainha Esther, Mardoqueu disse para ela, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou. Então, quem sabe é para este tempo que o Senhor está chamando e levantando o seu povo, para responder ao clamor do coração de Deus. Porque, como eu disse, mais do que viver os nossos sonhos, a gente precisa viver os sonhos de Deus. E o Senhor está chamando você, está chamando, assim como chamou a mim, chamou a Silvaneide, chamou o pastor Lélio para o propósito de vida dele. Deus está chamando você. Eu te encorajo a dizer sim. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de dizer sim ao que Deus tem para você desde a eternidade, porque Ele soprou um plano de vida para você. Não foi aqui, foi antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E esse é o propósito de Deus para todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você segue a Cristo, diga sim e responda esse chamado. Não tenha medo e só vai. Glória a Deus. E você, Silvaneide? Silvaneide da Costa Pereira, que conselho você deixa para o nosso público, se falando de uma vida de renúncia a favor da obra missionária? Glória a Deus. Eu só posso dizer que vale a pena, né? Servir esse Deus precioso e maravilhoso. E nunca é tarde nem cedo, né? Para poder estar numa missão e viver os propósitos do Senhor, porque o Senhor Ele é perfeito em todas as coisas, né? E eu posso dizer assim que Jesus Ele deixou 3 ordens para a gente, né? Que é o vinde,
o ficai e depois o ide, né? Então, assim, para entender um pouquinho isso, né, ele usou versículos, assim, para poder especificar essas 3 ordens. E a gente precisa aprofundar nisso, né? O vinde, se você está cansado, venha ao Senhor primeiro. O ficar, talvez é um tempo, assim, de ficar até que o Espírito Santo venha revestir você, né? E o ide, quando você estiver pronto, né, o Senhor vai te lançar como uma flecha nas nações, para você incendiar, né, as nações até os confins da terra, ou seja, onde que você estiver, até que o Senhor venha. Aleluia! Meninas, eu amo vocês, tenho muito orgulho de caminhar ao lado de vocês, de ser um pastor de vocês, de ser um irmão mais velho, né? Eu tenho certeza de que o grande e eterno propósito de Deus vai se cumprir na vida de vocês. Eu, minha esposa, meus filhos, a igreja, toda a igreja está do lado de cá, segurando a corda para vocês, na intercessão, nas ofertas, no amor. Então quero que vocês vão tranquilas, que Deus vá à frente de vocês e que tudo venha a ser para a glória de Deus. Entrevistadas de honra hoje no nosso programa Podcast Fé e Milagres. E geralmente aqui o nosso costume cultural, né, do podcast é que o nosso convidado ore. Como eu tenho 2, hoje nós vamos fazer 2 orações. Eu quero uma oração em africano e eu quero uma oração em europeia. Você pode falar em Swahili e você pode orar em inglês, que os nossos ouvintes, o nosso povo que se vire para entender a língua e vocês se virem para orar. Au. Au. Amém. Começando por você, ore por nós. Eu vou receber tudo que você vai falar, sem entender o que você vai falar. E você vai orar em inglês. É seríssimo, não tem nada de brincadeira aqui. Amém. Então, meu vocabulário em Swahili tá pouquinho. Pode ser pouquinho. Mas eu posso dizer que Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu sifiwe. Yesu Kristo milele na milele. Então, assim, eu quis dizer que Jesus, ele está vivo para sempre e para sempre, né? E eu quero abençoar, né, a vida do pastor Lélio, né, a vida da igreja, em nome de Jesus, por essa oportunidade, por toda a força, por ter segurado a corda para mim nesses anos ali no Quênia. E é uma casa, assim, que eu tenho apreço, amor, e o Senhor venha cada dia mais prover essa casa, né, prover com a glória dele, prover com o objetivo dele. Em nome de Jesus, abençoe as famílias da Fé e Milagres, os pastores, os jovens, e que cada dia mais essa casa ela possa expandir o reino do Senhor, possa expandir o Evangelho, seja aqui nos confins de Patos de Minas, seja nos confins do Brasil e seja nos confins da terra. Então eu abençoo e glorifico ao Senhor, né, por essa casa, por esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos orar ou na língua sérvia ou em inglês. Fica à vontade, Raquel. Só vai. Fecha. Esdrava. Então arrisca no inglês. Amém. Dear Father, I pray to you, Senhor, this moment. I ask to you, fill heart, the pastor heart. May God bless you, your life, your family, this church, the ministry with you. Give to him to keep and to help the people. I thank to you, God, this moment with my sister Silvaneide, my pastor Lélio, and this moment, precious moment, Jesus. In the name of Jesus, I pray and thank you for you, Jesus. Pray the Lord in the name of Jesus. Amen. Amen. Amém. Até chorei. Vocês duas estão me emocionando aqui no nosso podcast. Deus abençoe, muito obrigado. E assim nós estamos encerrando o nosso 15º podcast
da Igreja Fé e Milagres, Ouro Preto 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.